Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje vamos ler em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 ao 6 e o 11, que tem como tema Davi poupa a vida de Saul. Versículo 1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, na faldas da penhas das cabras monteses, chegou a uns curuais de ovelha no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-te-ás o que bem te parece. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Versículo 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, nem pequei contra ti, ainda que andas a caçar da minha vida para me tirar-te. Glória a Deus, aleluia. Aqui vemos que o tema já diz tudo. Davi poupa a vida de Saul. E voltando Saul de perseguir os filisteus, e sabendo que Davi estava no deserto de Engedi, e foi Saul atrás de Davi, mas parando para descansar, e avistou que havia uma caverna, e entrou nela Saul. Mas exatamente onde Saul estava, na caverna, Davi e os seus companheiros também estavam. E os servos dizendo que Saul estava na caverna. Rapidamente, seus servos falaram para Davi: Hoje o Senhor te dá teu inimigo nas tuas mãos. Versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas tuas mãos o teu inimigo. Far-te-ás o que bem te parece. Davi se encontrou numa situação de momento muito difícil. Em qual decisão iria ser tomada? Acabar com aquilo tudo, botar um ponto final ou dar respaldo à vida de Saul? Porém, ele tomou uma decisão na qual ele o levou ao arrependimento, não pelo seu inimigo, mas por temor ao Senhor, por se levantar contra o ungido do Senhor. Eu entendo que o Senhor passou naquele momento seu bálsamo na vida de Davi, para que ele não viesse tomar decisão da sua carne, da sua decisão de momento, porque ele poderia colocar um ponto final naquela situação. Porque o Senhor colocou ele numa situação na qual ele o poderia tomar, em que iria fazer. Davi se encontrou numa situação de momento muito difícil. Sempre digo que o Senhor vem com seu bálsamo para nos curar, para nos dar paz no meio das guerras, situações em toda a fase da vida. E quando o Senhor vem com o seu bálsamo, ele nos traz tranquilidade, nos traz a sua paz em meio às situações ou às decisões para ser tomada. O bálsamo de Jesus, em uma pesquisa que eu fiz, refere-se ao amor e à graça de Jesus Cristo,
que traz cura espiritual e consolo, sendo uma metáfora para o alívio de dores e sofrimento profunda, especialmente no contexto da fé e da espiritualidade cristã. O termo é usado hoje para descrever o poder transformador e curador que os seguidores de Jesus encontram em sua fé. Pois digo que Davi tinha temor a Deus e temia a Deus por sua soberania e poder. Ele não temia seu inimigo, mas sim a Deus, pois Davi tinha medo de qual decisão no meio do conflito. Não digo que ele fugia do problema ou da morte, mas sim da sua própria ação, devido ao que estava passando. Pois quando Davi se encontrou perante seu inimigo, e sabendo que poderia colocar um ponto final, ele temeu a Deus. Pois mesmo que Saul se colocou contra o ungido do Senhor, Davi também se lembrou que um dia também Saul foi ungido por Deus. Então dizia: quem sou eu para me levantar contra o ungido do Senhor? Davi diz ao seu coração, imagino eu. E vemos o grande temor de Davi quando corta apenas um pedaço da veste de Saul, pois nas suas mais pequena atitude viu que o homem sem o direcionamento de Deus toma decisão errada, decisões da carne. Porque quando Saul toma aquela atitude, foi exatamente uma decisão dele mesmo. Mas rapidamente vem o arrependimento. Por quê? Porque o temor e o Senhor estava na vida de Davi. 1 Samuel capítulo 24, 4. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Faça-lhe o que bem te parece. E perante aquela oportunidade que tinha, teve uma ação, porém aquela ação lhe veio ao coração arrependimento. E aquele arrependimento não foi de si mesmo, pois somos pecadores, mas sim porque em sua vida Deus estava. Não somos covardes, mas tememos o Senhor. Tememos o seu nome. E 1 Samuel capítulo 24, 4, continuando. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Essa foi a ação de Davi, sendo ser humano. Em 1 Samuel capítulo 24, 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Numa pesquisa que eu fiz, e já com conhecimento, o que é uma orla do vestido? É que nem uns fiozinhos de um tapete que tem. É como a orla daquela veste fosse aquele fiozinho. E Davi o cortou exatamente o fio da orla de Saul. Algo tão pequeno, mas que trouxe o quê? Arrependimento. Pois da mesma forma que ele teve esta ação, ele poderia ter uma outra ação. Porém, ele sentiu grande arrependimento no seu coração. Não por Saul, mas sim porque Deus estava no seu coração e habitava na vida de Davi. Em 1 Samuel capítulo 24, 6. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Creio eu que após aquele ataque, Saul saiu rapidamente da caverna. E Davi, terminando de falar com os homens, Davi proibiu os homens de fazer alguma coisa contra Saul, e seus servos lhe obedeceram. Em 1 Samuel capítulo 24, 7. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho.
E Davi, se retirando da caverna, gritou para Saul e se colocou em terra, reconhecendo perante o rei sua honra. Então, quando Saul estava saindo da caverna após aquele acontecimento, ele continuou seu caminho, mas Davi também saiu da caverna. E quando ele saiu da caverna, ele grita, chamando o rei Saul. E ele se prostra ao chão, trazendo que honra ao rei. Em 1 Samuel, capítulo 24, 8. O rei, ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. E após a reverência perante o rei, disse tudo o que tinha para ser falado a Saul. Mas quem sou eu para levantar contra o ungido do Senhor? Hoje mesmo poderia eu acabar com isto tudo, mas poupei a tua vida. Não percebe tu, Saul, que eu não quero a tua morte? Não percebe que eu não quero te eliminar? E por temor e obediência ao meu Senhor, hoje não tirei a tua vida. Percebeste que hoje tu estava sobre a minha mão. E Davi mostra aquele pequeno pedaço que ele tirou da orla, da veste de Saul. E Saul sim viu, e viu que ele estava na mão daquele na qual ele se levantou. Mas Davi não tirou a vida. Mas se Davi tivesse perante Saul, Saul tiraria a vida. Porque ele já não temia mais nada. Não temia e nem obedecia à voz do Senhor. Mas por obediência ao Senhor, Davi não fez nada contra Saul. E aí, perante aquela conversa, Saul ouviu tudo o que tinha Davi para falar. E Davi diz exatamente assim a Saul: percebes que hoje tu estava sobre as minhas mãos, mas eu não te tirei a vida? Mas por que tu te levanta contra mim? Contra mim não, era contra o próprio Senhor. E Saul, ouvindo tudo que Davi tinha para ser dito: hoje mesmo poderia eu acabar com isso tudo, mas poupei a tua vida. Não percebe, Saul, que não quero eu tua morte, muito menos te tirar a vida? Aquilo imagino que veio em seu coração, no coração de Saul, como fosse o próprio Deus falando a Saul: Saul, por que te levantas contra mim, Saul? Por que te revoltas contra mim, Saul? O que eu te fiz para tanta raiva? Por que tu persegues o meu servo? Por que tu te levantas contra o meu ungido? Não percebes que se tu se arrependeu, eu estou disposto a te perdoar? Percebo que naquelas falas de Davi veio no seu coração como fosse o próprio Jesus, o próprio Deus falando com Saul. E veio sobre os seus olhos grandes lágrimas. Porque o Senhor fala através dos lábios do seu servo aquilo que é para ser dito, para ser ouvido. Mas muitos não dão ouvido. Vem o arrependimento, vem que sabe que está errado, mas não reconhece. Com a sua dureza de coração e com o seu orgulho, não digo contra a pessoa, mas contra o próprio Deus, se virando as costas para ouvir a voz do Senhor. Saul veio ao arrependimento naquele momento e ouviu tudo o que tinha para ser ouvido de Davi. E Davi continua falando: não percebes que eu não quero a tua morte? Não percebes que eu não quero te tirar de cena? Muito menos te tirar daquilo que tu acha que tem importância para ti? Mas tu me persegues para me tirar a vida. Tu queres me ver morto. Mas não é sobre mim, é sobre aquilo que está incomodando a ti, a presença do Senhor. Tu não está levantando contra mim, tu estás te levantando contra o próprio Senhor. E Saul continua ouvindo tudo o que Davi tinha para falar, porque Saul sabia que estava errado. E perante aquele exemplo, perante aquilo que Davi mostrou a ele, percebeu que
A sua guerra não era nada mas contra o Deus. Capítulo 24, 9. Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que diz, trazendo procurar fazer-te mal? Né? Capítulo 24, 9. Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que diz, Davi, procura fazer-te mal? Por que tu dá ouvido, Davi? Né? Ele diz, porque tu dá ouvido, Saul, à voz dos homens. Quando os homens te digam, olha, ele está na caverna, ele está exatamente ali, tu vai e persegue aquele homem, rapaz. Porque te levanta, porque dá ouvidos. Não percebe que tu deu espaço para as pessoas dizerem aquilo que realmente está te atormentando? E quando tu ouve, onde está a mim? Tu corre desesperadamente para me tirar a vida. Parece um louco sendo dominado pelas vozes, rapaz. Porque te dá tanto ouvido a voz do homem. E Davi diz exatamente isso aqui. Porque dá tanto ouvido à voz do homem e corre desesperadamente quando recebe a notícia onde eu estou. Não percebe que essas vozes todas te enlouquecem? Tá tirando a tua paz? Vivendo como domado pelas vozes do homem. Não percebe que não quer o teu mal? Capítulo 24, 10. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. Os teus próprios olhos hoje viram que o Senhor me deu a oportunidade de colocar um ponto final, mas eu, por temor ao meu Senhor e por obediência ao meu Senhor, eu não te tirei a vida, Saul. Tu não percebes que eu não quero o teu mal, Davi? Saul. E Davi diz, hoje teus olhos viram que não sou contra ti. E o povo diz, onde está, pois, tu este lugar? Mostrareis ao povo o que tirava a tua paz. Então o povo tem te atormentado, porque tu tem dado ouvido a eles. Capítulo 24, 10. E alguns disseram que eu te matasse. Os meus servos, quando disseram que tu estava na caverna e falaram o que mata, termina com isso. E se eu tivesse dado ouvido, eu tinha tirado a tua vida. Percebe que a minha ação, ao cortar a orla da tua veste, isso veio temor a mim, algo tão pequeno. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor habita na minha vida. Então a justiça não vem de mim, vem do Senhor. E no momento certo a justiça vai ser feita. Porque o Senhor não muda as coisas, mas cada um vai indo até aquilo, a sua direção. Capítulo 24, 10. E alguns disseram que eu te matasse. E os homens que estavam comigo disseram, mata ele, acaba com isso tudo. E se eu tivesse dado ouvido às vozes, teria acabado contigo. Mas minha voz está atenta à voz de Deus. E isso faz a diferença, Saul. A tua voz já não está mais ouvindo a voz do Senhor. Mas sim de tudo, menos de Deus. Capítulo 24, 10. Não estendeu a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Quando ele fala a Deus, Senhor, me livra para que eu não venha levantar a minha mão contra aquele que um dia foi ungido por ti. Mesmo com suas escolhas, mesmo aquilo que ele decidiu tomar decisão da sua vida, mas um dia tu ungiu este homem. Eu não me levantarei, mas Senhor, me segura para que eu não venha eu tomar decisões da carne. Porque quase eu faço algo que não tinha te dado ouvido. Mas o que me chama a atenção é exatamente aqui. 24, 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Percebe que Davi tinha algo muito especial com Saul. O considerava como pai. E esta palavra me tocou em meu coração. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Davi o considerava como pai. Vemos nesse versículo o carinho dele por Saul.
e estava disposto de esquecer tudo. E Davi mostra a Saul a orla do seu manto, que cortou com a espada, e mostra e interpreta das seguintes palavras: Tu estavas sobre minhas mãos, mas não quero tua morte, meu Senhor. Capítulo 24, 11. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e nem pequei contra ti. Mas tu tem pecado contra o Senhor. Mas eu não pequei contra ti. Mas tu tá com falta no Senhor. E dizendo a Saul: Não sou eu rebelde a ti, nem me levantei contra ti, mas tu não teria compaixão de mim, pois quer me tirar a vida, e por isso fujo de ti, para poupar a minha vida. Eu poupei a tua vida, mas tu não pouparia a minha vida. Na primeira oportunidade, tu iria tirar a minha vida, porque é isso que tu estás fazendo. Mas o Senhor é comigo, e o Senhor tem falado quando é para eu agir ou me calar ou me sair. Que nós venhamos ficar com esta palavra em nossos corações. Da mesma forma que falou comigo, irá falar contigo, não sei de que forma. Mas o Senhor fala com cada um conforme as suas necessidades e conforme o que cada um precisa ouvir. Que nós venhamos de fato novamente dar ouvido à voz do Senhor. Porque o homem sem o direcionamento de Deus erra. E erra muito feio. E depois já de ter errado, é muito triste as consequências, porque não se pode voltar atrás depois de uma ação humana da carne. Que o Senhor te dê paz.